A minha mensagem a você hoje é esta: tem você compaixão para aqueles que estão necessitados? Assim como o Senhor te perdoou a ti, temos que aprender a perdoar também os nossos devedores. Em João capítulo 8, tem uma história muito interessante. Jesus ensinou do templo e depois ele foi a orar. E quando ele voltou no templo ensinando, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher a Jesus. E a pergunta deles a Jesus foi essa: essa mulher foi apanhada no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ensina que ela deve ser apedrejada e morta. Mas tu o que dizes? Jesus se curvou, começou a escrever com o dedo na terra, e os escribas e fariseus insistiram na pergunta com Jesus. Jesus respondeu a eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia nos diz em João capítulo 8 que, começando dos mais velhos até o mais novo, todos saíram sem dizer uma palavra. Só Jesus e a mulher. A compaixão, o amor, a justiça e o pecador, esperando uma palavra daquele que tinha todo o poder. Mas até aquele momento ele não a julgou, ele não a condenou, ele simplesmente olhou para ela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? A resposta dela foi: Senhor, eles se foram. E a resposta de Jesus foi: pois nem eu te condeno, vai e não peques mais. Nessa história tem uma coisa muito interessante. Hoje vemos dias onde a palavra compaixão é uma palavra muito interessante, mas que não tem muito sentido. Nos tornamos tão insensíveis às pessoas, às circunstâncias de nossas vidas, que não temos o tempo, não temos a maneira de olhar para uma pessoa com o seu problema, com a sua dificuldade e tentar ver a necessidade da pessoa. Jesus não somente viu uma mulher, não somente viu uma adúltera no meio das pessoas, ele viu mais do que isso. Ele viu uma alma, ele viu uma pessoa, ele viu uma pessoa caída em pecado, mas que necessitava naquele momento de uma palavra de alento, de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, de uma palavra de sustentação, para que aquela pessoa pudesse sair daquela situação e saber que havia esperança para ela. Aquele que tinha o poder para condenar, não condenou. Aquele que tinha o poder para dizer todas as coisas, porque ele criou a lei junto com o Pai, dando a Moisés, ele não a condenou. Ele simplesmente disse a ela: vai e não peques mais. Não é somente a compaixão do que Jesus demonstrou a ela, foi mais do que isso. Foi a compaixão junto com o perdão de Deus, o perdão imaculado daquele que tinha todo o poder para julgar. Ele, em vez de julgar, ele perdoou. Estou pensando na expressão de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Aquela mulher, ela não escondeu o seu pecado. Quando Jesus fez a pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela poderia dizer: acusar do quê? Eu não tenho nada que me acusar. Eles me acusaram injustamente. Não, ela simplesmente disse: Senhor, eles se foram. E Jesus respondeu a ela: nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Ela saiu daquele encontro transformada. Ela saiu daquele encontro não somente transformada em sua vida externa, mas transformada em sua vida interna, porque ela sabia que o pecado que havia levado ela naquela posição já não tinha mais o poder sobre ela. Meus queridos, meus amados, a compaixão que Deus nos dá a nós outros. Eu era um pecador, morrendo em pecado. O Senhor tocou o meu coração, Ele transformou o pecado e me salvou. E essa compaixão dele tem que ser transformada na minha vida para outras pessoas. A minha mensagem a você hoje é esta: tem você compaixão para aqueles que estão necessitados? Assim como o Senhor te perdoou a ti, temos que aprender a perdoar também os nossos devedores. É precioso saber que o nosso Deus é maravilhoso, é um Deus que tem compaixão pelas nossas almas, é um Deus que perdoa.